muitas pessoas entre a multidão evangélica não conseguiram superar e se curar dos seus traumas, dos seus fracassos, do seu sofrimento, das suas decepções, das suas frustrações, das suas incertezas, da sua incredulidade, das suas desconfianças com Deus, etc. Amém? Há muitos fatores por causa disso, ou por falta da igreja pregar, ou orientar, ou porque o povo também não está querendo nada com a Bíblia, nada com a palavra de Deus, não quer esclarecer. Mas nós estamos lidando nesse exato momento com dados científicos esse que chegam à porta da igreja nos avisando como que a sociedade nesse exato momento está sendo ceifada por causa de problemas emocionais, problemas espirituais. Esses dias mesmo, pastor, me deparei com um alarme pelo alto índice de suicídio de pessoas que estão tirando a sua vida por um simples fator, por falta de perspectiva, por falta de expectativa também. E a psiquiatria já trata a depressão como sendo uma epidemia. A psiquiatria, que nós também ouvimos ela dizer sobre depressão e sobre esses inúmeros casos de pessoas que se matam, irmãos. A psiquiatria dizendo que a depressão ela é um fator mental de desestímulo por causa de um abatimento moral e espiritual decorrente a situações extremas, a situações difíceis. E qual seja o tipo de depressão, não importa para nós aqui hoje nessa noite, ok? Se a menor, a média ou a pior das decepções, todas elas, 99% delas decorrem exatamente de um desespero, de um sofrimento por falta de expectativa e perspectiva nesta vida. E alarma que nesse exato momento, muitos estão entrando em baixa e alteração emocional, espiritual, frequente, que explica a eles, e eu não sou a favor disso, tá? Mas eu tenho que trazer esse parecer para a igreja, e explica os estudiosos que essa baixa frequente, se essa perca de estímulo pela vida for frequente, as pessoas têm tendência a entrar dentro de um buraco negro emocional, e a maioria delas procurarem separar da realidade, procurar se separar dos fatos reais e passarem exatamente devido a essa procura, ao isolamento dos problemas, das questões que devem ser tratadas, passarem exatamente a ter ideias de morte, de como dar cabo a esse sofrimento. Então esse buraco negro que a psiquiatria taxa aqui como expressão, que é o isolamento, quando a vida não tem significação para esse indivíduo que está atormentado, a Bíblia tem um outro nome para isso: o pecado. Ok? Mas nós estamos aqui nesse exato momento lidando com essa situação, e muitas pessoas que estão vivendo essa realidade, à base de antidepressivo, de drogas tranquilizantes, alucinógenas, muitos buscando refúgio em álcool, em bebidas alcoólicas, para exatamente equilibrar, amenizar esses impactos emocionais. Não conseguem rir, não conseguem falar se não tiverem dopados, não conseguem ser normais se não tiverem dopados. E não pensem a igreja hoje aqui que estas pessoas estão lá fora. Não, muitas delas estão dentro da igreja. E se nós formos buscar agora na fé o recurso da compreensão, para nós podermos entender o que a Bíblia fala sobre depressão, nós vamos ter todas as informações necessárias e possíveis, se alguém estiver passando por isso aqui, como tratar isso, como solucionar esta questão. O que Jesus orienta a igreja
nós que estamos aqui nessa noite, a lidar com esse tipo de abatimento emocional. Então Jesus coloca dois aspectos aqui diante de você: a ordem humana e a ordem cristã. A ordem humana, que a psicologia e a filosofia ensina o seguinte: olha, filho, para você superar todos esses momentos difíceis da tua vida, conversa com o teu corpo, conversa com a tua mente. Se harmoniza com a matéria. Entre em concordância com a matéria. Valoriza o raciocínio, a intuição, a genialidade. Porque o homem aqui nesse mundo, segundo eles, tem a capacidade de reverter todas as situações pela ciência que se apodera. E Jesus determinando que aqui o raciocínio humano, a intuição, a genialidade não prestam para nada. Não valem um tostão para a fé. Que a ordem cristã diz o seguinte: filho, você não pode, não deve solucionar a sua situação difícil conversando com o teu corpo e pedindo a ele, perguntando aliás a ele, do que você precisa. Perguntando para a sua mente, do que você precisa, porque não é com a matéria que ele quer que você se harmonize, mas é com a palavra dele. O registro da vida não está no teu nome, filho. Mas a psicologia diz o seguinte: não, mas há como tratar esse abalo de natureza emocional. Fica de ponta cabeça alguns instantes, abraça a árvore. Vai para uma montanha, esquece os problemas. Toma antidepressivo. Pense positivo. Escute músicas, leia livros. Estas são as dicas e as recomendações da ciência psiquiátrica. Converse com o teu corpo e com a tua mente. Se harmonize com a matéria. Seja feliz. Essa é a solução que o mundo dá para o ímpio, mas que Jesus disse: é o caminho, é a trajetória de quem vai se condenar. De querer se apoderar de uma coisa chamada vida, que não é do mundo, nem dos homens, nem coisa pública, mas Deus as emprestou, porque está registrada nele. E o seu ministério exige que a vida seja entregue a ele. Daí Jesus entra com o ensinamento da existência de um homem que não depende de si mesmo, nem daquilo que a matéria fornece, as moléculas, os átomos fornecem, mas da existência de um homem que depende dele, do que ele ensina, do que ele fala, do que ele pede, daquilo que ele ilumina. E este o Senhor disse: permanecerá, porque a sua existência é baseada em mim, no que eu quero. Pode vir o que vier, de ordem material e até satânica, que estes abalos vão entristecer, vão afligir a alma do crente, mas não vão derrubar ele, porque a rocha que ele está é Jesus de Nazaré, é Cristo, é o Santo de Deus. Então ele determina: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vos aliviarei, porque vos darei o ensinamento que vos dá aquilo que é essencial, fundamental, excelente para ser preservado. Vos darei a direção que o mundo não tem. E por que há uma distinção entre ordem humana e ordem cristã, irmãos? Não é? Por que a Bíblia faz essa separação? Porque nós não fomos produzidos a partir de uma matéria, seu Marco, mas de uma experiência de fé, de um encontro com Jesus, que muitos aqui não conseguiram dar, não conseguiram alcançar, pela simples questão: você está querendo se apoderar de uma coisa que não é tua, e você vai se quebrar e vai se estourar. Teu orgulho, a tua prepotência está te matando. E o conselho que
a palavra de Deus lhe dá. Não é com o corpo e com a mente que você tem que entrar com um processo de comunhão. Mas é aceitar que a sustentação da vida está em Cristo por intermédio da fé. E por que a sociedade quer se matar? Quer perder a vida? Em cenáculo. Porque a vida dela está fundamentada numa matéria. Não numa vida espiritual, mas numa simples nota financeira. Perde emprego, acabou a vida. Perde alguém da família, acabou a vida. Tira alguma peça material que ele sempre venerou, adorou e viveu por aquilo, perde a vontade de viver. Porque o Deus dele era aquilo lá. Que um homem sustentado por Cristo, a sua produção, a sua sustentação, não parte de uma matéria, de um pedaço de carne, de um pedaço de chão, mas daquilo que ele ergueu e construiu na fé, no poder de Cristo. Jesus, ele fala em Lucas 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem. Quando o diabo quis tornar o pão uma coisa mais importante para Cristo, Jesus disse o que para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vivo, eu existo pelas coisas que Deus fala. As coisas materiais são consequências da minha experiência com a fé. O mais importante da minha vida é ouvir Deus falar, não é um pedaço de pão. Tira o pão do crente, tira o direito dele, da dignidade da vida. Resta para ele a palavra que sai da boca de Deus. Te garanto, sem pão ele vive, mas sem Cristo não. Mas para a sociedade, na plena era da decomposição da matéria, da escassez do recurso humano, dos recursos materiais, tira a matéria, tira o que sustenta ele materialmente, ele se perde, ele se desespera e ele quer a morte. Se o teu bem, a tua vida se resume naquilo que está aqui, em terra, família, vida, dinheiro, posse, carro, roupa, formação, intelectualidade, academia intelectual, tudo isso que o mundo preserva, que o mundo adora, que o mundo valoriza. Quando Deus te tirar a vida, uma destas coisas, você não vai conseguir superar. Sabe, uma das coisas que Jesus mais sonha aqui nessa noite hoje com você, é que a igreja cresça dentro de você, não fora, para virar um casulo, para esconder o pecado e a iniquidade que você está vivendo. Ele quer que essa obra cresça dentro de você. Porque se tirarem o mundo de você, se tirarem as estrelas que estão no céu, se a lua se transformar em sangue, se a terra rachar-se ao meio, se os elementos naturais se abalarem diante de você, se Jesus for a tua riqueza, tenha certeza, tua alma não vai se abalar, tua fé não vai se abalar, porque a tua esperança está no reino da glória, no reino celestial, e não naquilo que está neste mundo. Deixa a luz brilhar, deixa Cristo tratar, porque o que você está precisando é de conserto, o que você está precisando é de se limpar. Você quer solução? Jesus tem para você. Não é um quarto escuro, mas é a rocha para quebrar o teu eu e o teu orgulho e te fazer discípulo dessa causa. E Cristo vos dá um motivo para viver. Tua alma, a salvação da tua família, aqueles que não encontraram Cristo ainda, que você pode ajudar. Jesus te dá motivo para você sair dessa igreja hoje dizendo: eu preciso viver. As ovelhas estão precisando ser apacentadas e não tem pastor. Sabe por que você não quer viver mais? Porque o teu Deus é a matéria.